Porque já o mistério da injustiça opera, somente o que agora o detém o deterá, até que do meio seja tirado. Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7. Lemos ontem, estou lendo de novo para a gente continuar nesta oportunidade, meditando na palavra do Senhor. O que chama a atenção é essa palavra mistério. O que é um mistério? O mistério é aquilo que não está visível à visão humana. Ou significa dizer enigma, segredo. É a operação do erro. Eu já falei da parte de Deus em outras oportunidades, que o homem de Deus, a mulher de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo ele opera com sabedoria, todavia ele opera de forma manifestando-se no homem e na mulher para cientizar que é ele, o Espírito da verdade, que não há injustiça nele, para assim também fazer do homem e da mulher e de um povo, povo de Deus. Por isso que esta palavra é uma palavra de se chamar a atenção, porque há coisas, há movimentos, como há também lugares onde se fala em Deus, que Deus está longe. Eu vou repetir de novo. Há movimento, há lugares que se fala em Deus, mas Deus está longe. Quer um exemplo que a palavra de Deus dá? Os crentes ou os cristãos de Laodiceas. Se você vê que aquela comunidade, aquele povo que diziam ser cristão, ter o Espírito Santo, Jesus estava lá fora. Jamais o Espírito Santo vai usar como ele usou o apóstolo para mandar aqueles cristãos comprar colírio para que passasse nos olhos, para que eles vissem, porque eles estavam cegos. E o Espírito Santo se direcionou através do apóstolo, dizendo: aconselho-vos que compre colírio, para que unja os vossos olhos, para que veja. A outra orientação também que o Espírito Santo disse: vocês nem são nem quente, nem frio. Que dera que vocês fossem quente ou frio, mas por ser morno vomitai-te-ei. Observe que quando o Espírito Santo se direcionou desta forma àqueles cristãos de Laodiceia, eles estavam bem materialmente, mas espiritualmente estavam com as suas vidas na ruína. Não tinha nada bom. Então a operação do erro, ela engana. Por isso que essas credenciais da operação do Espírito Santo, ela é visível. Ainda que o Espírito Santo opera também de forma, também porque ele é do mundo espiritual, mas ele opera se manifestando do mundo espiritual, cientizando para que o homem e a mulher viva uma vida justa. Já o espírito do erro, ele opera de forma enganosa, parecendo que a ação provém do Espírito Santo. Por isso que sempre na história da humanidade ele enganou e continua enganando. Porque se o homem não tiver a sabedoria, o discernimento espiritual, ele é enganado pelo inimigo. E o inimigo ele é sagaz.
em enganar. Ele é sagaz em puxar a palavra do ser humano para eduzir o ser humano contra a vontade de Deus. Satanás ele é tão sagaz que quando Jesus foi tentado por ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará respeito sobre ti, para que nunca tu tropece. Mas ele mandou Jesus lançar de cima para baixo, quando ele tentou Jesus desta forma. Então, não se engane não, que o próprio Satanás cita as Escrituras também. Ele cita texto que está nas Escrituras, por isso que não é à toa, onde já passamos, e você que não tem perdido as reflexões sem acompanhar conosco, já ouviu claramente nas Escrituras, onde Satanás se transfigura em anjo da justiça, querendo parecer Deus. Mas jamais ele vai conseguir. Ele observe que até imitar as línguas estranhas de fogo, ele imita também. Eu já ouvi pessoas dizer que ele fala em língua estranha. De forma nenhuma. A língua estranha vem de Deus manifestado em Cristo para os crentes. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Agora ele tenta enganar, mas ele não fala em língua estranha. Já imagina Jesus, as línguas estranhas se manifestando na boca de Satanás? Isso é quem falta a orientação da Bíblia. Agora ele imita para enganar, mas todavia ele não fala as línguas de fogo no poder do Espírito Santo. Mas há um que vai um dia liquidar ele de uma vez por todas. A Bíblia diz: e o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Um dia ele vai ser lançado definitivamente. E ainda hoje ele opera com uma certa limitação. Ele só faz algo se Deus permitir. É claro que há uma permissão, que vontade é uma coisa, permissão é outra. Não confundamos. Vontade é o que é agradável a Deus. Permitir é a permissão de Deus permitir. Foi da vontade de Deus que ele fizesse como ele fez com Jó? De forma nenhuma. Porém, Deus permitiu e abençoou mais ainda Jó. Então, devemos entender que o inimigo das nossas vidas, ele não é à toa, não. Não é à toa que ele era o anjo sábio. O anjo que estava próximo de Deus entre as pedras afogueadas. Então devemos buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento da sua palavra, e não como alguns fazem, conhecer versículo na Bíblia. A Bíblia fala de Jesus, falou de conhecer as Escrituras em si. São 66 livros, é muito diferente de você conhecer versículo salteado dentro das Escrituras. Conhecer a Bíblia é o conjunto de ensinamento, e não é fácil, não é de um dia para a noite. É obrigado a buscar a Deus na oração, na leitura e na orientação com o Espírito Santo, para poder crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Jesus se desenvolveu fisicamente diante de Deus, diante dos homens, diante de Deus, e crescia também em sabedoria. E assim devemos crescer desta forma. Diante dos homens, diante de Deus, crescer não só em estatura física, mas sim em estatura física e espiritual também. Que Deus nos ajude, que Deus continue falando ao meu e ao teu coração. E venhamos crescer na graça, no conhecimento, para que entramos, saímos e viemos ajudar outros também a chegar-se a Cristo na presença de Deus. Que Deus nos ajude em Cristo.